dia. A graça e a paz para todo mundo. Tudo bem por aí, Ben? Como é que tá aí? Tudo bem, graças a Deus. Shalom a todos, Maranata. Como é que tá a Palhoça? Santa Catarina? Estamos de novo aí na continuidade dos nossos estudos, aqui direto de Santa Catarina. Hoje estamos num clima bastante agradável, aqui não está nem quente nem frio. Eu tô vendo que Estamos no você tá meio aí termo aí com... bem agradável. Você tá aí com agasalho aí, parece que tá o quê? 15, 12? É porque passou de 18 e já fico me tremendo, né? Aí eu já ponho a Essa sobrepele galera do já. norte. Eu gosto de 12, 10, 8, né? Mas muito lá para baixo eu já não gosto muito não, porque já fico congelado. O pastor Lobato também está aí Eu por Santa sou. Catarina, mas ele avisou que estaria indo para a chácara e que de lá provavelmente teria problemas com o sinal da internet, né? Lá não pegaria direito e tal. Aí pediu desculpas aí de todo mundo que está assistindo, vai assistir ao vivo aí, né? A gente vai dar um tempinho aqui, vamos dar 5 minutos para avisar. O pessoal está avisando no grupo, chamando um, chamando o outro. Mas a intenção aqui é mais fazer a gravação, né? Mesmo deixar ela lá no site. Mas se a gente tiver algumas pessoas, um grupo aí, pessoal da escola, do grupo mesmo, né, da escola ou da OPA, da igreja, que entre ao vivo e queira, de repente, fazer algumas perguntas, vai ser legal também para ficar gravado, né? Então, eu já peguei aqui, já avisei no grupo, já passamos o link, certo? Vamos fazer um checklist aqui. Já passei o link para alguns amigos, passei para o pessoal da família, assim, alguns. Mas tem muita gente hoje na EBD, né? Hoje é domingo, de manhã, não é fácil. Então, eu penso mais aqui na gravação mesmo, né? Deixar esse estudo nos dois sites. Nós estamos ali com a Cris Menezes, está nos acompanhando também. De novo, Shalom, Cris, Deus abençoe sua vida. Obrigado Oi, Cris, por tudo sua bem? presença, nos acompanhando aí nesse estúdio. A Cris falou que ia acompanhar mesmo. Agora, deixa eu ver aqui, vamos dar um tempinho aí de mais uns 3 minutinhos, né? Pra gente, de fato, então, fazer uma revisão do que nós falamos na vez passada, né? Que foi na sexta-feira. E enquanto isso, deixa eu chamar mais pessoas aqui, passar o link para mais pessoas e para mais grupos aqui. Me ajuda nessa aí, bem. Passando aqui para algumas pessoas. Então, na última live, enquanto você passa aí, mano, enquanto você compartilha, na última live, nós já fizemos uma breve introdução a respeito desse tema tão importante para os nossos dias, para os dias em que nós estamos vivendo atualmente. O tema A Plenitude dos Gentios deve ser um tema que deve nos trazer bastante elucidações a respeito de tudo que está acontecendo e também nos traz esperança, porque nós estamos percebendo que estamos vivendo um tempo de intensas profecias se cumprindo. Eu me lembro que eu comecei a pregar sobre as profecias para os meus coleguinhas, quando eu ainda tinha 9 anos de idade, 8, 9 anos. Eu já estudava, já me apaixonei pelas profecias desde essa idade aí, quando eu conheci o Senhor. Aliás, eu ia para a igreja, né, desde criança, e só fui mesmo me render aos pés do Senhor com 12 anos de idade. Mas sem ter aquela noção ali de responsabilidade de fé, mesmo criança, 9 anos de idade, 8 anos, eu já pregava para os meus colegas a respeito das profecias, a respeito da volta de Jesus, do que Jesus prometeu fazer em prol daqueles que o amam, daqueles que o seguem. E eu ensinava meus colegas ali do futebol, dos filmes, da escola, e falava para eles com toda a convicção que Jesus havia prometido voltar. E se ele prometeu, ele ia voltar. E mostrava para os meus colegas ali os sinais que poderiam acontecer daqui a algum tempo, sinais que estavam acontecendo naquela época.
E hoje, com um pouco mais de idade, né? Eu não sou tão velho, mas hoje com um pouco mais de idade, eu fico assim, maravilhado, fico muito empolgado, muito cheio de esperança, quando eu vejo as profecias acontecendo intensivamente, progressivamente, constantemente diante dos meus olhos. Tá acelerado, né, É, mano? aceleradíssimas, e isso nos traz uma grande empolgação, uma grande esperança, porque aquilo que eu falava quando eu tinha 9 anos de idade para os meus colegas, hoje eu já falava naquela época com certeza, hoje eu falo com ainda mais convicção, porque nós Uhum. estamos vendo as profecias se cumprindo, a palavra de Deus mostrando que ela é a verdade, que ela é verdadeira, que ela não é uma ficção, que ela não é um conto de fadas, um livro de historinhas para a criança dormir, como o sistema tem tentado colocar nas nossas cabeças. A Bíblia, ela é a verdade, é a palavra de Deus se cumprindo nos dias de hoje. Então esse tema, a plenitude dos gentios, ela vai nos trazer esses maiores esclarecimentos com esta convicção que nós tínhamos e que estamos tendo hoje com ainda mais certos do que está acontecendo do cumprimento das profecias. Então nós fizemos ali uma breve introdução, inclusive tocamos no tema antissemitismo, que infelizmente no decorrer da história da igreja criou-se um antissemitismo dentro da igreja. As pessoas de forma ignorante, alguns acabaram criando um certo ódio, um certo repúdio ao povo de Israel, pelo fato de terem aprendido da maneira errada esse tema e tudo que envolve ali o amado povo de Israel. Então nós comentamos um pouco a respeito também dessa questão do antissemitismo, e aprendemos que como igreja nós precisamos orar pela paz em Jerusalém, nós precisamos amar o povo de Israel, porque segundo as promessas do Senhor, nós fomos enxertados na oliveira, nós fazemos parte de um só povo, e quando Jesus regressar, iremos fazer parte de uma só família, graças ao nosso Senhor, nosso Deus. Nós comentamos também a respeito de vários temas que envolvem ali a plenitude dos gentios, falamos a respeito do tempo dos gentios, da plenitude dos gentios, que são temas que envolvem as profecias, mas são temas diferentes. São temas que tratam das profecias, mas E vai abordar coisas específicas com relação a essas profecias. parece ser igual, mas não é, né? E até se Isso. confunde às vezes, né? Quando a gente vai ler alguns estudos, ouvir algumas pregações e participar de algum círculo de debates, assim, acerca da teologia ou da escatologia, né? Aí daí a gente vê, assim, nas escolas dominicais ali e tal, algumas confusões com os dois assuntos, né? O tempo dos gentios e a plenitude deles, né? Mas, de fato, são duas coisas distintas. Sim. Sim, nós falamos mesmo sobre isso, a gente bateu um papo muito bom aqui nessa mesa, né? Éramos nós três e o pastor Lobato Sim. de vez em quando entrava com alguma coisa pertinente e tal. E eu achei que foi bom, nós levamos 52 minutos, se eu não me engano, e eu nem percebi, assim, que estava tão bom, estava tão E a legal. vontade era continuar É, falando, né? É muito empolgante esse tema. pois bem. Então, vamos lá. Ali na escola, bem, a gente está tratando desses temas já tem um tempinho, certo? A escola do reino é uma missão que não é convencional, assim, não é tão convencional quanto a gente vê assim nas igrejas, né, e nas missões, que tem as suas bases físicas, né? Nós não temos uma base física, tem aqui o meu escritóriozinho, que é bem simples, tá? E às vezes eu tenho que mudar de cidade, dado o meu emprego, e aí de repente eu tenho que montar de novo um novo escritório ali no meu lugarzinho, na cidade onde eu estava, por exemplo, onde eu estou, né? Por exemplo, eu estava aí, em Palhoça, há um tempo atrás, e daí eu fazia o meu trabalho, né? Para quem não sabe, eu lidero a missão da Escola do Reino há 18 anos,
que ela existe, a gente desenvolve um trabalho tanto virtual quanto também pessoal, né? A gente às vezes se reúne para alguma viagem e a gente gosta de ir até os ribeirinhos na Amazônia, levar a palavra ali para né, conhecer a comunidade, levar uma palavra de fé para abraçar aquelas famílias. E a gente de vez em quando faz isso e há 18 anos que a gente repete, né? Mas não só isso, a gente também trabalha com missões urbanas. Nós tivemos um trabalho muito forte aqui onde eu estou hoje. No passado nós tivemos um trabalho intenso aqui em Brasília, né? Com missões urbanas, onde a gente conseguia reunir muitas companhias de artes, muito jovens ali, né, que trabalhavam buscam naquela região ali da central de Brasília, né? Então ali a gente distribuía Bíblias, Novo Testamento, a gente fazia uma peça teatral rápida, né, para que o povo, que fosse impactante assim para quem for passando, né, pense naquilo durante a sua viagem de ônibus. A gente estava na rodoviária às vezes, estava no gramado da Esplanada às vezes. A gente já foi tipo ali na Esplanada, a gente teve uma experiência muito, muito legal. Eu acho que eu vou aproveitar esse um minutinho aqui para contar. Nós chegamos lá certa vez com um sombreiro, né, um guarda-sol, né, grande. Ele era grande, porque era esse horário assim em Brasília, 11 horas, é quente, né? Nessa época do ano é quente. Aí nós chegamos lá com a turma, a gente ia fazer uma escola dominical entre nós, tudo, mas sempre, né, com o intuito de abraçar, acolher alguém que vai passando e tal, né? Chamar para convidar para uma oração rápida, aquela coisa de missão urbana mesmo. Só que quando eu estava preparando o ambiente, estava fincando aquele guarda-sol no gramado, assim, né? Estava fincando ele sem a parte de cima, apenas a haste, né? Estava fincando, tentando deixar ele firme. Aí quando de repente vem 2 carros da polícia do Senado, né? Vem lá de dentro, com as sirenes ligadas, nos cerca. Imagina o susto, hein? Uau, nos cerca, né? E aí nos cumprimenta, bom dia, senhores, bom dia, cidadãos, tal. Senhores são de onde e vieram fazer o quê? Aquela coisa bem formal, né? Ali, de forma educada, eles nos abordaram. Aí eu tive que dar as explicações, perguntarem quem era o líder e tal. Aí eu tive que dar... Todo mundo apontou para mim, aquele. Claro, né? Aí era a maioria jovens, né? Imagina. Quem vai para essas coisas geralmente são, né, a galera jovem ali, a galera que gosta de dança, de arte, de música e tal. E essa galera que a gente andava aqui, né? E aí eles vieram, conversaram comigo, perguntaram meu nome, eu expliquei. Aí então, a gente, né, nós somos jovens cristãos, e não dei detalhes, somos jovens cristãos, a gente costuma fazer esse tipo de evento assim nas praças, né, nas ruas, nas cidades. E aqui a gente não é a primeira vez que a gente vem, que a gente fica aqui no gramado e tal, etc. Mas eles disseram, mas nós notamos que vocês estavam fincando alguma coisa no gramado, senhor, e não pode, tá? Não pode fincar. Explicou por quê, né? Não pode, tá? E aí todo mundo sabe por quê, né? Quer dizer, alguns sabem por quê, outros não sabem, né? Mas é por uma questão de segurança e não entrar em detalhes, né? A gente não vai explicar também aqui os detalhes. Mas, assim... ele pediu para não fincar nada, nem se fosse para filmar, né? Não podia ter nada, um tripé, nada, naquele gramado. A gente tinha que dar um jeito de fazer no sol, ou seja, a gente ia fazer um ensaio, a gente ia fazer um círculo com uma leitura bíblica e a oração, né? Que a gente costumava fazer na nossa escola bíblica assim, na rua, nas praças, fora, debaixo de árvores e tal. Só que lá no gramado é lá abertão, você sabe? Pode. Então foi uma experiência muito boa que a gente teve. Então esse é o trabalho, a gente difusa o evangelho tanto no interior quanto nas capitais, nas grandes capitais, né? Há muito tempo, há 18 anos. E ultimamente a gente vem consolidando ali no grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que está crescendo, já tivemos ali pessoas que estudaram conosco, mas passaram mesmo um tempo estudando de forma sistemática,
sabe? Tanto presencialmente quanto ali virtualmente no grupo do WhatsApp, por um ano ou mais, e que hoje já, né, lá na sua comunidade, lá na sua cidade, né, eles estão frutificando, né? Então, levaram uma cultura de missionários assim, culturais, né, para o ambiente deles, né, lá para a comunidade deles, e eu tenho recebido notícias de o quanto eles têm sido uma bênção por onde eles passam, né? Eu já fui, Amém. inclusive, convidado por 2 deles, né, em Recife, lá em Recife, certa vez, para que eu fosse levar uns estudos bíblicos para uma casa de recuperação que eles estavam fundando. Imagina, uma casa de recuperação que eles estavam organizando e já estava funcionando. E eu fui, de fato, eu fui lá conhecer e vi, meu, que trabalho bonito, eram cerca de 30 pessoas, né, que saíam das ruas, saíam do mundo das drogas, e estavam procurando uma forma de se recuperar ali, mas nesse momento em que eles se encontram ali naquela casa de recuperação, eles estão aprendendo, então a gente aproveitava, né, para levar o evangelho fino para eles, né, o evangelho da graça, o evangelho puro, né, sem desvios, né, bíblicos, teológicos, assim, né, que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas engessadas em conceitos, em teologias, em bandeiras, mas não, o evangelho simples, como que Jesus ensinava, o que ele viveu, o que ele ensinou, né, como que a igreja nasceu, os apóstolos viviam de que forma, como que a igreja primitiva O evangelho é simples, né, mano? É a gente que complica, né? a gente complica. Exato. Eu conheço um pastor, né, já é bem idoso, mas ele foi um dos meus mentores um tempo atrás, que ele diz assim, o maior problema da igreja evangélica, o maior problema do evangelho, né, das igrejas evangélicas, né, é uma coisa chamada tradição. A tradição, ela mata o conhecimento de Deus, né, porque o evangelho é o conhecimento de Deus, a gente tem que crescer nesse conhecimento, né, da palavra dele, né, dele mesmo, dele próprio, né, e a gente acaba esquecendo de ver o que está ali nas escrituras, nos evangelhos, porque a gente quer praticar tradição, praticar a liturgia. A gente quer mostrar que nós somos bons em alguma coisa, que nós temos as melhores técnicas, né, os melhores métodos, aí, a metodologia daqui, metodologia dali e tal. E as pessoas que não conhecem o evangelho, elas não vão compreender o evangelho. Elas vão compreender como que se faz aqui. Olha, aqui na nossa igreja a gente faz assim, a gente gosta dessa metodologia, a gente tem até uns lances pirotécnicos aqui que chamam atenção e tal, que ilumina lá e tal, aquela coisa toda. Então, ó, aqui aqui não entra nada dessas coisas, a gente só usa a harpa cristã, né? E é isso, tá certo? A gente não gosta de um instrumento X que faz um barulho assim, que faz um barulho. Aí começa a inventar, sabe? Inventar coisas que não existem. E aí começa também a fazer coisas que Jesus não mandou fazer, né, mano? Acaba que Jesus não mandou fazer. Mas eu ensinava isso para eles lá, né, em Recife. Foi um tempo bom que eu passei com a turma lá, um ano mais ou menos com essa turma ali, era a base, né? Aí, as famílias deles vinham assistir a escola dominical nos domingos de manhã, né? E aí a casa ficava cheia, né? De 30 pessoas passava para 60, 70 pessoas, assim, E isso fruto do trabalho da Escola do Reino, tá? De pessoas que resolveram abraçar o evangelho de forma mais genuína. Tudo bem, né? Aquela coisa mais anônima, ali no anonimato, né? Sem estrelismo, né? Mas fazendo o que era poderoso, certo? Que era buscando os mais necessitados, espiritualmente necessitados, né? E levando para Como eles. diz a palavra, né? Como diz o livro de Romanos ali, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? E esse é o nosso, o tempo, né? É o tempo da igreja, eu vou falar a era, né? Para não se confundir com o tempo dos gentios. Porque o que é o tempo dos gentios que a gente já falou na semana passada? O tempo dos gentios é aquele tempo em que as coisas estão voltadas para a nação de Israel. É confuso, né? Mas é assim. As coisas estão voltadas para a nação de Israel.
Aí, o tempo dos gentios é o tempo em que os gentios estão dominando a terra, dominando o governo que deveria e será retomado por Israel, certo? Então, esse tempo dos gentios é, é o tempo em que Israel ainda continua sendo dominada, né, sofrendo desde aquele tempo do Egito, né, vem passando ali pela Babilônia, né, por cativeiros, né, e depois também sofrendo o domínio de Roma, né, da Grécia, enfim, e hoje ainda não, né, a gente está vendo aí a aflição, a agonia de Israel, que tenta viver em paz, né, e não consegue, não é? E, e por incrível que pareça, Romanos 11:25, né, se o Natan conseguir colocar aí, é nisso que a gente está se baseando, esse tema plenitude dos gentios, né? Por incrível que pareça, eles estão esperando o cumprimento dessa profecia, né? É isso. Mas só antes da gente continuar, mano, a deixar aí uma surpresa, a gente já vai adentrar mesmo com força aí no nosso estudo. Eu queria agradecer também a presença dos irmãos Pedriano e Ronaldo, que estão aí também nos acompanhando nessa live, já Um nos abraço, acompanharam. Adriana. Um abraço, Ronaldo. Isso, já nos acompanharam na live anterior, estão conosco novamente aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Opa, voltaram, são E meus amigos, hein? A gente é que quase. benção. A A gente amizade fez parente. permanece, né? Embora a gente se distancie uns dos outros, a amizade verdadeira ela sempre permanece. Inclusive, eu queria aproveitar esse ponto que toquei agora para falar para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois que o vídeo vai ficar gravado, Sim, essa é a nossa intenção. que é isso. Eu e o pastor Claudinho, nós somos irmãos em Cristo e nós Irmãos somos em sangue. irmãos em sangue. O Cláudio foi as primícias da nossa família, conheceu o Senhor Jesus, né? E levou o restante dos seus irmãos a Cristo, né? Eu sou o irmão mais novo, o caçula, e conheceu também a Cristo, graças a Deus conheci a Cristo por intermédio desse meu irmãozão aí, pastor Claudinho. E Então, sim, sabe mano. como que. Pode continuar, desculpa, depois eu conto. Tá. Então, por isso que às vezes vocês vão ouvir a gente se falando assim, né, mano? Pois é, né, mano? Você sabia Porque que eu nós falo somos. assim com o mano, até pro pessoal da igreja também? Aí, Sim, mano, sim, eu acho lindo. Eu passei por uma igreja que a gente se tratava assim, mano, 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 mano. Eu acho isso muito lindo, porque informal ali, né? Carinhoso, nós né? somos sim uma irmandade, né? Nós somos mesmo Sim, irmãos, sim. pertencentes à mesma família. Eu fico até triste, aproveitando, quando eu cruzo com alguns irmãos e a gente nem sequer se fala ou nem se cumprimenta, né? Parece que somos desconhecidos, E assim, dentro da igreja, às vezes, dentro da né? igreja, isso, e Da nós comunidade, é. dentro da comunidade ali, né? Pelo Incrível menos isso. passava e dava um bom dia, Deus te abençoe, como é que você tá? Um abraço, né, mano? Mas É eu queria a fazer essa transformação observação. cultural, mano, a transformação cultural. Isso, isso. E naquele ponto que você tocou ali com relação às atividades práticas da Escola do Reino, que geralmente quem participava em massa eram jovens. É interessante você também falar a respeito disso, dessas atividades da Escola do Reino, com a participação dos jovens, porque aí a gente está vendo as atividades da igreja nesse período da plenitude dos gentios, né? E a plenitude dos gentios é um Isso. período. Nós estamos vendo aí as atividades da igreja sendo realizadas conforme as promessas do Senhor, conforme o que o Senhor instituiu para a igreja fazer. Teve um A tempo. história da igreja, né? Continua. Sim, sim. Continua. Teve um tempo em que nós éramos muito ativos, muito assíduos, estávamos nas ruas fazendo sol, fazendo chuva, tendo som, não tendo, tendo carro, não tendo, tendo celular, não tendo. A gente estava nas ruas ali levando o evangelho de esquina em esquina e era tão lindo ver aquela multidão de jovens alegres, sorrindo, felizes ali porque estava indo levar o evangelho. Depois que a gente levava o evangelho, a gente via crianças se entregando a Cristo, adolescentes, jovens, famílias. A gente Maravilhoso, voltava né? para casa super empolgados e festivos. E hoje a gente vê
também como cumprimento das profecias, uma mornidão da igreja. A igreja dormindo nos dias de hoje, que também é profético, né? Nesse período da plenitude dos gentios, a igreja entraria num tempo de esfriamento. Assim, pelo menos 50% da igreja, conforme Mateus 25 ali, entraria numa dormência. E em Apocalipse 13, a igreja sairia do foco, deixaria de pregar o evangelho puro e simples e se envolveria em coisas desta terra. E eu vejo essa ausência dos jovens nas ruas hoje. Eu vejo essa frieza por parte das igrejas, as igrejas, os jovens, a juventude de hoje se trancando nas quatro paredes, fazendo ali as atividades cultuais dentro das quatro paredes e se Servindo esquecendo-se a uma estrutura, né? uma instituição. E fazendo essa estrutura crescer e levando o evangelho dessa estrutura, né? O evangelho dessa estrutura, da estrutura acaba dominando o rebanho e acaba que não se promove de fato o evangelho do reino, né? É uma pena. Exato. Você quer falar mais um pouco aí? Eu estava falando. Agora pode comentar, que senão eu vou tirar o teu pensamento aí. Tá pode bom. comentar. Você estava falando desse tema aí que era as atividades, o momento, a era da igreja, né, que nós estamos vivendo, né, e aí que vem a diferença daquela coisa que eu falei há pouco tempo, do tempo que é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é a referência bíblica para ele, creio que uma das principais está lá em Lucas 21, né, 21, 24. E, de 20 a 24. É uma boa referência para a gente, então, entender o tempo dos gentios, mas aí a gente quer entender a plenitude dos gentios, que aí é o que você estava tocando, né? Um tema, que é a história da igreja. A história da igreja é a plenitude dos gentios. Então, nós estamos no meio. Todo mundo pensa que a história da igreja encerrou em Atos 28. Ali a gente pega a Bíblia e lê de 1 a 28, pronto, terminou a história da igreja. E agora eu vou para a minha igreja. Né? Agora eu vou jogar futebol. Porque já terminou a história da igreja e tal, esperava Jesus voltar e tchau e benção. Vou ouvir o sermão e tal, e vou e volto, praticar minha liturgia aqui, viver minha rotina religiosa e pronto, tá, etc. Mas sem muita compreensão. Então o nosso propósito na Escola do Reino, eu creio que você aí na Igreja Opa também pensa, tirar, né, essa galera do vício, né, principalmente os jovens, os adolescentes, né, tirar essa turma, assim, desse vício religioso, né, para tentar voltar a compreender, né, o propósito da igreja, o significado dela, a identidade dela, né? Então nós estamos tentando resgatar isso através de vários estudos. Nós temos muitos estudos ali dentro do site da escola, né? Que eu acho que está passando aí embaixo, né? www.aescoladoreino.com. Quem estiver assistindo aí depois de gravado, né? Pode ir lá, faça uma visita para nós. Aí não precisa curtir, não precisa compartilhar. Eu vou ficar muito alegre se você ler, estudar, compreender, assim, né? Porque todos os estudos ali têm fundamentos bíblicos, né? E é disso que nós precisamos, de fundamentos, né? A gente precisa fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, certo? Então, a história da igreja, ela permanece, ela continua com isso que você estava falando, aí não é só com jovens, não. É com os jovens, com os adultos, com os idosos, né? Com as crianças, né? Que serão a igreja aí do futuro, né? Se der tempo. Exatamente. Do jeito que as coisas estão aceleradas, né? Se der tempo. Embora nós não podemos abrir mão, né? Dessa criançada, dessa juventude, né? Porque o sistema das trevas aí está cada dia mais arrancando eles, né? Da cultura bíblica, né, e lançando para a cultura global. E contra isso a igreja deve se impor, ela deve lutar. Ou seja, nós ainda estamos na Terra. A gente está na Terra, gente. A gente tem que lutar até o final. E atualmente nós estamos vivendo o período do intenso engano, né?
Nós estamos vivendo o período da intensa sedução. Eu não sei se vocês que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar, existe um sistema das trevas por trás das ações do mundo, e que a Bíblia vai chamar de o sistema do espírito do anticristo. E nesse período que nós estamos vivendo agora, um período que antecede o regresso de Jesus, esse sistema ele está agindo muito intensamente, muito ativamente para enganar e seduzir o máximo de pessoas para longe de Deus, para longe do Senhor Jesus. Parece que é uma agenda, e essa agenda ela está se cumprindo, né? A agenda do sistema do anticristo, tá? Exatamente. E olha só, ela não está só acontecendo, tá? Ela está acontecendo de forma exponencialmente acelerada. Eu ia falar só exponencial, mas só isso já não basta. Tem que falar exponencialmente acelerada. Assim, eles estão cada dia mais tentando atingir, né, as crianças, adolescentes e jovens, que é um público que a gente tem que prestar bastante atenção, cuidar deles com carinho, e aceleradamente, inculcar na mente desse grupo, né, onde tem nossos filhos, né, filhos, netos, parentes, né, e também da família, da comunidade cristã, né, e não cristã, né, inculcar neles a palavra de Cristo, né, deixar eles pensando, não podemos desistir deles, tá certo? Porque eles estão ali com os celulares nas mãos, mas nós também podemos colocar nos celulares deles, né, a palavra. A gente pode, eu costumo colocar nos celulares das minhas filhas, jogo sempre ali alguma mensagem forte, bíblica, né, de forma que eu não subestime a inteligência delas, e não as desrespeite, né, pela idade, mas também não subestime a inteligência delas, de ficar ensinando a Arca de Noé, os bichinhos, aí já deu, né? Leite já deu, né? Não temos mais tempo para o leite, não. Agora tem que ser coisas profundas. Porque o espírito das trevas, eles estão lá nos celulares de forma intensa, e eles não subestimam a inteligência de nenhuma criança, adolescente e jovem, não. Então, por que a igreja tem que subestimar, né? E as crianças estão espertas, elas estão informadas, elas estão buscando conhecimento. E se a igreja não lançar conhecimento para elas, como lançar? Tem que ajoelhar na sala, né? E tal. Não, tudo bem, façam isso como antigamente, mas também não deixem de usar os recursos que nós temos hoje, avançados que temos hoje, porque elas podem passar 5, 10, 15, 20 minutos no sofá ou numa mesa, né, como a gente costuma fazer pessoalmente na nossa casa, mas elas e nós também passamos muito tempo nos celulares, buscando coisas, capturando coisas, redes sociais, conversando com pessoas, e a gente vê como está o sistema acelerado lá, colocando coisas na cabeça delas e da gente também, né, desconstruindo a Bíblia, desconstruindo Deus, o próprio Deus, desconstruindo a natureza, sua criação, e como a gente está vendo agora, desconstruindo a fé do povo de Deus lá no Oriente Médio, né? O povo de Deus, ele disse não abandonar, e é o que não abandonar para sempre, né? Não esquecer deles para sempre, porque e é aqui que a gente vai voltar lá para Romanos, né? E Efésios 2, né? Romanos 11 e Efésios 2, né? Já uma vez que a gente está falando de uma plenitude de gentios, é bom que você que está acompanhando a gente aí esteja atento aos versículos, ao trecho, né, ao texto, ao contexto bíblico que a gente está colocando aí para vocês. Né? Ela conseguiu jogar aí na tela, a gente pode dar uma passadinha lá no capítulo 11 de Romanos, que é o que a gente... Romanos 11, 25 é o nosso tema-chave. Mas Efésios 2 também, né? Também. Depois a gente pode ler. É um complemento, né? Efésios 2 é um complemento. Se ligam, né? Isso. Então nós vamos adentrar agora definitivamente no nosso tema, e vocês que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai tentar responder
com a melhor clareza possível, para que todos vocês e nós também sejamos edificados em nome de Jesus. Fiquem bem à vontade. Então, aí, ainda agora há pouco nós falamos sobre o tempo dos gentios lá de Lucas 21. O tempo dos gentios é diferente do tempo da igreja, da era da igreja. A era da igreja começou ali com Cristo, né? Começou quando ele chegou, embora às vezes eu digo em alguns momentos lá que eu olho um pouco para João Batista, né? Que ele estava cumprindo o que foi profetizado por Isaías, né? E até pelo pai dele, Zacarias, né? Uhum. E aí ele estava cumprindo que ele era uma voz no deserto, e ali no deserto ele arrebanhou um grupo e que já não praticava mais o velho rito, né? O antigo rito hebreu, judaico, mas já estava ali discipulando, né, as margens do Jordão. Ali ele já reunia um grupo que eu considero, assim, né, não teologicamente, mas biblicamente ali, eu observo João se reunindo já em nome de Cristo, ele já não estava mais praticando rituais antigos. E a partir dali a igreja nasce, né, junto com os apóstolos. João foi um desses apóstolos, o Batista, né, que não demorou muito, né, por causa do tempo que ele tinha que passar mesmo ali na Terra. E a igreja primitiva foi crescendo em graça, né, e em conhecimento. Ela ganhava a graça do povo, né. Então, o que é essa plenitude? A era da igreja, né, que se iniciou ali e vai encerrar quando ela se tornar plena. Quando que ela se torna plena? É quando os gentios, as nações, né, começarem a entrar no reino. Aí essa plenitude vai chegar um momento que Deus determinou para que ela se encerre, certo? Que ela precisa se encerrar. Né, tem um tempo determinado para todas as coisas. E ela vai precisar se encerrar. E quando isso acontecer, que está aqui em Romanos 11, 25, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos, né? Israel experimentou um endurecimento em parte, eu estou no versículo 25, até que chegasse a plenitude dos gentios. O que está acontecendo aí, nesse momento aí que Paulo está falando lá para a igreja em Roma, certo? A igreja em Roma tinha cidadãos romanos, tinham judeus, tá certo? Possivelmente, né, alguns outros estrangeiros, né, em que lá em Efésios 2 também a gente vai ver que Paulo vai se retratar se dirigir, perdão, a alguns estrangeiros, para que eles não se sintam mais estrangeiros. Então, imagina, a igreja estava começando, aí tinha ali civis gentios e civis judeus, certo? Paulo ensinando para aquela igreja isso aqui. Era um momento em que ele estava dizendo, ó, tem coisas acontecendo aqui, mas as coisas estão voltadas para a nação de Israel, certo? Eu vou falar aqui para a igreja, eu vou falar para os gentios, mas eu não posso esquecer dos meus irmãos judeus, eu não posso esquecer da nação de Israel, tá certo? Até porque Deus não esqueceu, porque eu esqueceria. Deus não vai esquecer para sempre, porque eu esqueceria, né? Então, por que eu seria um antissemita, certo? Nem do ponto de vista global, né? Imagina do ponto de vista cristão, né? Me tornar um antissemita, uma vez que as coisas estão ali voltadas para a nação de Israel e, paralelamente, acontecendo outras coisas aqui no reino dos gentios. Mas Israel está em pausa. É só uma pausa, gente. Não é isso, mano? Então, essa pausa que Deus deu, foi Deus que deu para a nação de Israel. Ele deu essa pausa. Esperem. Até porque vocês também pecaram contra mim. E aí, esse privilégio de levar o evangelho, né, de continuar carregando a arca, aquilo que foi dado como um propósito sacerdotal, certo? Agora eu vou passar para os gentios e eles vão encher esse reino. E quando eles encherem, toda a nação de Israel será salva. E aí
vai chegar o tempo de vocês de volta. De volta. Então a gente tem que fazer 2 mapas mentais para a gente compreender bem a distinção de tempo dos gentios e plenitude dos gentios. A gente tem que fazer 2 mapas mentais, tá certo? Tempo dos gentios são as nações, estão dominando o mundo, eles estão governando o mundo. Elas estão estão levando a nação de Israel a viver em agonia, em aflição. Eles não vão deixar, esqueçam, a ONU não vai resolver, tá certo? A Europa não vai resolver, a igreja não vai resolver isso. Essa aflição judaica aí, essa aflição da nação de Israel só se encerra quando Yeshua se revelar para eles e para a terra. Maranata. Maranata. Que é um governo Maranata, que é um governo messiânico, um governo milenar, que é aquilo que está profetizado também. Então, assim, às vezes as pessoas querem falar de apocalipse e tal, né, e de escatologia, e se referindo apenas ao caos, vai cair estrela, vai cair o sol, e vai escurecer tudo, vai ser destruído, e é o fim, porque o mar subiu, né, e porque está muito quente, está abafado, já é o fim do mundo e tal. Calma, porque algumas coisas assim de fato vão acontecer, mas tem muita coisa boa pela frente, gente. Tem coisa assim, que é inexorável, inexplicável. O nosso vocabulário nem chega. Nós somos limitados para tentar explicar o que virá pela frente aí acerca do governo milenar e da eternidade. Então, esse mapeamento mental, para a gente compreender esse assunto, a gente tem que estar olhando para a nação de Israel. A gente não tem que estar olhando só para o nosso quadradinho, o nosso culto e a nossa metodologia, a nossa igreja e a nossa denominação, né? Porque isso não é evangelho, nunca foi. Sim. Os apóstolos, eles não se isolavam, não. E quando tentavam se isolar, Paulo ia lá e dava um puxãozinho de orelha ali, né? Você vai ver Paulo falando para os seus discípulos, não para a igreja, né? Eu acho que foi em Gálatas, para a igreja em Gálatas, né? Sobre a divisão, né? Sobre essa divisão, que uns queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Cefas, né? Outros de Paulo, né? Quando todos são de Cristo. E aí ele foi lá e deu um puxãozinho, mandou uma carta lá para puxar a orelha dessa turma aí que estava ali, Coríntios, né, que estava ali confusa e tal, querendo seguir gurus, e quando a gente faz o nosso mapeamento, a gente vê Deus, a eternidade, né, Deus, o eterno, a eternidade, a nação de Israel, tá certo? O povo de Deus, o povo eleito, escolhido, tá certo? A igreja, né, que é a nação gentia chegando no reino, né, que é a igreja. Mas é só os gentios? Não, a igreja é formada também por judeus, né? Sim. Muitos judeus entraram na igreja, tá certo? É exatamente por isso que o texto fala que o endurecimento veio em parte, né? É um endurecimento parcial, né, mano? Não é para todo o povo. Há um número aí que aceita, né? Que aceitou. O endurecimento ele é parcial e é temporário também, né? Até que se cumpra a plenitude dos gentios. Por isso que você falou que os judeus também fazem parte, né? Porque não é para todos. Entraram na igreja, né? Então foram entrando. A igreja não é formada apenas pelos gentios das nações que estão se formando ali, né? Eu estou só conferindo aqui quando Paulo falou sobre os irmãos que estavam buscando gurus, né? Querendo trocar Cristo pelos seus gurus.
E de fato era uma igreja, a igreja de Corinto, né? Que era uma igreja muito que gostava muito de viver na base da intelectualidade. Então buscavam intelectuais para a partir daí viver disso, né? Da intelectualidade. Mas, enfim, aí Paulo vai puxando a orelha da igreja, né? Quando ela queria se desviar. E alguns nos dias de hoje dizem que isso é fazer crítica, isso é fazer juízo. Pensa na falta de simplicidade de coração para ter aquela humildade de compreender que, peraí, tem um irmão me dizendo que eu estou distraído. Será que eu estou distraído mesmo? Nem se dá o luxo de fazer uma alta avaliação, né? Uma alta análise e pensar, parar um pouco assim, né? Poxa, de fato eu devo estar distraído mesmo. Eu estou distraído com técnica, estou distraído com interessante, técnico, mano, isso... técnico, música técnica, louvor técnico, adoração técnica, né? Sermão técnico, tudo técnico. Aí eu estou preocupado, será que eu estou mesmo distraído? A pessoa não para, né, mano, fazer uma autoanálise às vezes. Interessante que Jesus, sendo Deus, né, ele sabendo do futuro, no nosso próprio texto-chave ali de Romanos 11:25, o Espírito Santo usa Paulo ali para nos chamar a atenção da igreja, que nós não devemos ignorar isso, né? É exatamente isso que você está falando. É tão importante essa questão da plenitude, até que se complete o número dos gentios, a plenitude dos gentios, o endurecimento em parte do povo judeu. Esse tema é tão importante para o reino de Deus que Paulo ele nos transmite a ideia de que a gente não pode ignorar este ministério, né? Paulo Exato. salienta isso. E Jesus também, durante seu ministério, ele salientava bastante essa questão de que nós não devemos ignorar a sua palavra. Interessante. E o que eu estou me propondo a estudar, tenho pesquisado, estou escrevendo, estou terminando aqui mais um artigo, né, que vai tratar desse assunto unidade, que é um assunto que às vezes a igreja não gosta muito, né? É engraçado a igreja, ela tem assim, dois extremos. Ela não gosta muito desse assunto quando a gente começa a falar sobre a videira, né, as raízes, os ramos, enxerto. Não gosta desse enxerto, né? Um extremo da igreja, não. Eu não sou enxerto. Eu não gosto desse negócio de ser enxerto. Eu sou a cabeça, sou cauda, sou cabeça. Não entende nem o contexto, né, do que o profeta vem falando. Mas, e existe também um outro extremo, que é do tipo, agora eu sou uma igreja cristã judaica. Sou quase judeu. A minha igreja quase toda quer trazer as promessas que Jesus fez lá para frente, já quer trazer para os dias atuais, né? Confuso. O evangelho é confuso, amigo. Então, qual é a nossa proposta? Nós não somos famosos, não somos uma celebridade, a gente não consegue atingir um número gigantesco de pessoas, mas nós vamos conseguir. Jesus começou com 12. Né? Nós somos os donos da verdade? Não. Às vezes eu reflito, vejo, puxa, eu li errado. Eu vou lá e mudo. Não tem problema de mudar. Você mudou sua teologia, mudei. Qual é o problema de mudar a teologia? Né? Não tem problema nenhum se eu estava lendo errado, se eu estava fazendo errado. Eu mudo, depois que eu descobri a verdade, porque é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Isso aí não é para ímpio, isso aí é para a igreja também. Na verdade, não é mudar a teologia, né? Mas mudar o nosso entendimento que nós tínhamos de Deus, né? Que nós tínhamos das Escrituras, né? Nosso entendimento teológico. Exato. Aliás, nem a teologia manda em Deus, né? Deus nem criou teologia, né? Ele criou o reino, ele criou a nação dele, o povo dele, a família dele, certo? Ele criou a graça dele, ele deu fé, ele deu dons aos homens, né? O homem não pode se orgulhar de absolutamente nada. Tudo está centralizado na pessoa do Pai, na pessoa de Deus,
né, de Deus. Deus. É interessante a gente tocar nesse assunto aí também, porque quando que a gente começou a compreender que Deus não era apenas o Deus divindade, né, o Deus criador, né, foi quando Yeshua se revelou, né? Quando ele chegou aqui, ele falava do pai dele, do meu pai, o meu pai. Vocês têm pai, como pai Abraão, né? Mas não é um pai terreno. Não vim falar de um pai terreno. Eu vim falar de um pai eterno. E ele quer derramar graça e generosidade sobre as nações. Então, essas nações vão se completar. Elas vão entrar no reino. Vai chegar um momento em que equilibrou, deu, etc. Aí a gente entra num novo ciclo. Aí nós temos uma nova fase, né, do reino para se viver. Um momento em que os gentios se completam é um momento em que Deus retira. Os gentios completam a igreja. Os gentios eles se juntam à videira. Amigo, é um pouco chato falar isso, né? É um pouco chato, mas nem a igreja pode se orgulhar de nada. Está aí em Romanos. Eu não estou inventando nada da minha cabeça. Está em Romanos. Nem a igreja. Capítulo 11. No próprio capítulo 11. E lá Efésios 2. Nem a igreja pode se orgulhar de nada. E nem a nação de Israel pode se orgulhar de nada. Porque o centro das coisas é Deus. É a eternidade dele. E a generosidade dele. Então, se os ramos vão ser reenxertados, ou, né, os ramos são a nação de Israel, dá para deixar bem claro. Os ramos são a nação de Israel. E se os enxertos, que são as igrejas, as nações gentias, entrando como igreja para o reino, para a videira, né, para ganhar vida, juntamente com os ramos, então nenhum dos dois povos podem se orgulhar de nada disso, né, porque Deus de ambos os povos, ele fez um único povo, o povo dele. E deixa eu ler o texto aqui de Romanos, mano, 11, e que fala a respeito disso. Diz aqui Romanos capítulo 11, versículo 17, diz assim: mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Você pode continuar, mano, porque é rico isso aí, em conhecimento. Né? Aí o versículo 19 continua dizendo: talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente. Olha que lindo, né? Pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Que lindo, né? Imagina aí. Então quer dizer que eu vou me ofender agora com essa palavra? Porque eu já não sou quem eu pensava que era, assim, eu tinha tanto orgulho de ser igreja, Israel espiritual, né? Então agora eu vou me entristecer com essa palavra. Não, mano, fique alegre com isso, se alegre, porque os tempos estão se cumprindo e você está entrando no plano dele, no plano de Deus. Não é que a igreja, tem que inventar um plano e Deus vem cá e entra aqui no meu plano.
né, que eu quero que você seja de acordo com o meu quadradinho. Não é assim, mano. O evangelho não é isso. O reino não é isso. O reino é isso que a gente está lendo aí. E isso aí é assim para abrir a nossa mente, né? Porque não se encerra aqui, não, né? Porque isso aí ele vai se conectar a outros ensinos do apóstolo Paulo que nunca foge das profecias. Então está tudo conectado, tudo ligado, uma coisa com a outra. É que um ciclo se fecha para iniciar outro ciclo. Né? Um ciclo está se fechando. Qual é o ciclo que está se fechando? É o ciclo em que Israel espera que as nações gentias se juntem à videira. Ah, peraí, quer dizer que não é Israel que vai ter que vir aqui para aceitar o nosso evangelho porque eles mataram Cristo, eles crucificaram Cristo, eles cuspiram, né? Eles zombaram de Cristo, então eles merecem ser punidos e tal. Então, eles que venham para cá, para dentro das nações gentias, né? eles que têm que vir. Tal. Eu não aceito isso. Esse entendimento é erradíssimo, né? Vai até contra as escrituras, né? Exato. O que vai acontecer é que um vai caminhar para o mesmo destino que o outro, e os dois vão se juntar. De ambos os povos fez um, está lá em Efésios 2, se o Nathan colocar aí, a gente dá uma lida lá, né? Aí juntou os dois, né? Efésios Aí 2. fecha-se mais um ciclo da era cristã, um ciclo da era judaica e um propósito, né, divino, um propósito de Deus. Ele tem um plano dele e todas as coisas vão convergir para ele. Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar a inimizade entre os povos. Ele vai restaurar essa inimizade de Israel contra cristãos. Cristãos não gostam de Israel, Israel não gosta de cristãos. Eu estou falando mais ali na linha ortodoxa, né? Na linha radical. Eu sei que tem irmãos judeus e irmãos cristãos que se amam, né? Eu sei, eu participei e participo de comunidades que nós nos damos muito bem, né? Eu estudo com rabinos e historiadores e arqueólogos judeus. Estudo muito, são professores que eu converso tranquilamente com eles, abertamente sobre alguns assuntos. Não me tornei judeu, não me desviei do evangelho, tá certo? Os judeus não vão se desviar do evangelho, eles estão em pausa. Eles são em pausa, né? E eles vão se juntar à igreja. Eles vão, sim, tem que nascer de novo? Sim, João 3,3, sim, tem que nascer de novo. E isso vai acontecer. Efésios 2, ele vai ratificar muito bem isso que você está falando, né? Se o Natan colocar aí a partir do versículo 8, eu vou ler aí para vocês. De 8 em diante diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, né? Não vem por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, oh que lindo, olha o que Jesus vem fazer, né? Vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz
e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade, e ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Aleluia, glória a Jesus. Né? Que E tem maravilha. coisas mais ricas para baixo, assim, né? Acerca dessa amizade, né? Que outrora foi inimizade, né? Pela fé nós estamos aqui tentando inculcar na cabeça de quem está ouvindo e quem vai ouvir, porque o nosso propósito aqui é deixar a gravação, tá certo? Nosso propósito aqui é deixar isso liberado, assim, ao público, né? Todos terem acesso ao que nós estamos tentando ensinar e estamos aprendendo. Eu não tenho orgulho nenhum de dizer que eu não sei, ainda tem muitas coisas ainda para pesquisar e para saber e para conhecer, e vou continuar fazendo isso e buscando a revelação do Espírito Santo para isso, certo? Mas a nossa ideia é que deixar esse documento aqui gravado para que a gente possa consultar, a gente possa indicar, que a gente possa divulgar para outras comunidades também, né, mano? E aí, eu tava pensando, quando você tava lendo aí, sabe qual que é o principal problema? Além do orgulho, lógico, o orgulho judaico, o orgulho cristão, o orgulho dos gentios, né, das nações, né, o orgulho. Sabe qual é? Isso está escrito, eu estava lendo um livro chamado, deixa eu lembrar aqui, Definição do Cristianismo, de John Lennox, eu acho que é isso, John Lennox. Eu não estou com ele aqui, eu estou com alguns livros aqui, mas o deles eu não consegui achar ainda. Mas eu sempre releio aquele livro ali, porque tem uma coisa que eu gostei muito: o problema do mundo não é a hostilidade de Deus para com os homens. É o contrário. O problema do mundo é a hostilidade do homem para com Deus. A gente está vendo aí, não precisa explicar muito não, liga a TV aí agora mesmo. Vê lá as notícias que estão acontecendo. Vê quantas pessoas estão levantando a bandeira das trevas, levantando a bandeira de assassinos, de demônios, exato, levantando bandeira, aplaudindo, honrando, exatamente, assassinos. Né? Você basta, pronto, tá aí, não preciso falar, gastar muita saliva. O problema é a hostilidade do homem para com Deus, porque quando se levanta uma bandeira, né, de um assassino, você está simplesmente zombando da glória de Deus, zombando da vida. Como é que você pode ser um antissemita, dizer para Israel que não é o lugar de vocês? Vocês não merecem viver aqui. Aliás, vocês não merecem nem viver, né? Os seus cristãos que apoiam Israel aí, vocês merecem morrer também. Aí alguém vai lá e apoia isso com uma bandeira levantando, aplaudindo, né, esse tipo de declaração, amigo. Como assim? Que mundo é esse? É a hostilidade do homem. Você vê que Deus sempre se apresentou para o homem, sempre se apresentou para as nações, se dizendo: Deus generoso, venham cá, venham para o meu reino, né, venham para a minha festa, entrem no meu reino. Né, eu vou até dar um time aqui para o meu povo, que depois eu falo com eles de novo, vou dar um time, tá certo? Agora eu vou falar aqui, papo reto com vocês aí, nações gentias. Entrem. Se vocês não entrarem, aí eu sinto muito. Sim. Né? Deus, ele sempre se comunicou. Sempre. Jesus vai lá, ele diz assim: eu vou punir você, vim aqui para punir você. Quando Jesus chegou, ele disse o contrário, ele disse assim: vinde a mim, venham para mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, né? Venham, porque o meu fardo é leve. Olha a leveza que Jesus dá na palavra dele, né? No ensino dele, né? Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vocês estão cansados? Vem para mim, vem para o reino do meu Pai. Entrem, vivam comigo para sempre. Eu tenho coisas assim inefáveis para mostrar para vocês, né? Essas coisas inefáveis que Paulo viu e não soube nem dizer, não soube nem explicar para nós, né? Que ele não conseguia explicar. Eu vi, mas eu não conseguia explicar de tão maravilhoso, glorioso que era. E Jesus convidando: venham conhecer isso, que eu quero que vocês venham. Meu Pai me mandou aqui para dizer para vocês pessoalmente aqui, né? Para vocês, entrem.
no reino do seu Senhor. Né? O convite está aberto até hoje, nós estamos nessa era, é um ciclo que está se fechando, e mais nações gentias estão acreditando nessa palavra, né? que Jesus deixou na terra, semeada pelos apóstolos e hoje semeada pela igreja apostólica, não a igreja da tradição, né? E nem as seitas, mas pela igreja apostólica, a igreja que ele confiou para semear, né? Em bom terreno, diga-me. É interessante você comentar que o número está se completando, né? Os gentios, nós, a igreja, estamos entrando no reino. A plenitude está em intensa atividade. Esse número vai ser completado. E nesses dias eu li não cheguei a ler o artigo, mas eu acho que foi não foi esse ano ainda, mais de 1.000 muçulmanos se renderam a Cristo, porque um deles foi Jesus e divulgou para os demais, e mais de 1.000 muçulmanos se renderam a Cristo. Agora, por esses dias, diante da confusão que está acontecendo lá no Oriente, 200 muçulmanos se renderam a Jesus Cristo, porque os 200 muçulmanos sonharam ao mesmo tempo com Jesus na mesma noite. Olha só, nós estamos vendo coisa sobrenatural, né? Que coisa sobrenatural, exato, né? Jesus está sacudindo as nações para que as nações o vejam, para que as nações o reconheçam como o Salvador do mundo, não somente o Salvador dos judeus, mas o Salvador do mundo, e todos os gentios possam entrar no reino e participar desse reino, participar das bênçãos que Adonai separou para Israel. Jesus veio fazer com que todos entrem nessas bênçãos, participem deste reino. E aí ele faz isso que você mencionou, ele interrompe ali o tempo de Israel para que nós alcancemos as suas bênçãos. Lá em João capítulo 10, versículo 16, o próprio Senhor Jesus vai dizer: eu tenho outras ovelhas para resgatar. Além dessas ovelhas maravilhosas com as quais eu estou trazendo o ministério do reino agora aqui, vocês, judeus, vocês amados de Israel, eu sempre costumo dizer que Israel é amado, para que todos entendam que nós não devemos ser antissemitas. Israel é o povo escolhido de Deus. Eleito. O povo eleito de Deus. Nós estamos sendo enxertados nessas eleição. bênçãos. Isso é bem interessante. Eu vou pedir um parênteses aí, e agora eu vou quebrar o seu raciocínio. Pensa no que você estava falando, e depois você volta, que é um parênteses rápido. Tá porque vai tocar no orgulho, né? Vai tocar no orgulho. Quer dizer, então, que Israel que está esperando a gente, Deus está... Ele se move por alianças. Ele não fez alianças com outros povos, ele fez aliança com a nação de Israel, através dos patriarcas. E aí, dentro dessas alianças, ele prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele elegeu, é meu. Se vocês podem... não sei se eu não anotei aqui acerca dessa eleição, mas ele disse, Deus, não sei se Jeremias, depois a gente pode colocar aí, Jeremias 2, em que Deus diz assim, olha, se vocês conseguirem medir os fundamentos da terra, se vocês conseguirem medir os fundamentos da terra, vê para mim aí, Natan, por favor, onde que está esse tema, para a gente dar uma olhadinha aqui rapidamente. Eu penso em encerrar isso aqui em 6 minutos, porque a gente já deu um bom tempo aí, né? E aí a gente vai encerrar o assunto, plenitude dos gentios, e vamos começar a entrar em outros assuntos relacionados, e mais para frente em outras lives, inclusive a gente está agendando aí uma live chamada no plural, os livros da vida, né? Aí a gente vai bater muito papo sobre isso daí,
Vamos tirar muitas dúvidas, vamos aprender juntos, vai ser muito gostoso esse tema aí. Mas esse parênteses que eu abri aqui é justamente para falar isso, a aliança que Deus fez. Ó, você consegue medir? Vem cá, ô gentil, vem cá. Papo reto. Você consegue medir as extremidades do céu e as profundidades da terra? Se você conseguir, aí eu desisto de Israel para sempre. Ou seja, impossível. Ele não vai desistir de Israel. É fechado, está eleito. Ele fez a aliança. Aí vem orgulho. O nosso orgulho cristão então quer dizer que é Israel, nação, e eu achava que eu que era o cara. Eu quero a igreja que Israel que se lasque para lá. Né? Desculpa, mano, porque eu falo muito com jovem, eu falo na linguagem, às vezes, eles entenderem. Diferente, não. Aí, então quer dizer que é assim, quer dizer que eu estava me achando que eu era igreja, que eu conhecia Jesus, eu não crucifiquei Jesus, e Israel rejeitou, odiou, crucificou, matou, e agora... Como assim eles são eleitos? Né? Como assim? Mas eu sinto muito frustrá-los. Mas agora isso é ruim, não é ruim. Não é ruim porque Deus vai restaurar e convergir todas as coisas, então significa que nós estamos dentro também. Nós estamos nessa mesma família. Fala, mano. O próprio livro de Romanos, aqui no capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiramente o judeu, e depois o grego, o gentil, né? O grego, gentil. Isso, para a salvação, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiramente o judeu, ou seja, a salvação que Deus planejou foi primeiramente para os judeus. Ele é o povo eleito. Ele é o povo, primeiramente o povo amado de Deus, que Deus escolheu para estar no meio deles, viver com eles, ter aliança com eles, o povo judeu, o povo de Israel. Eu vou dizer o povo de Israel porque é o que está em epígrafe hoje, né? É o povo que Deus elegeu para amar. Ele chamou Abraão. Poderia ter chamado qualquer outro, mas ele chamou Abraão. É o que Deus resolveu escolher. Deus resolveu eleger. Ele elegeu o seu povo através de Abraão, a raiz, e ponto. E a salvação foi primeiramente para eles. Só que o amor de Deus é tão grande, né, como João 3,16, o amor de Deus é tão imenso que ele resolveu, através de sua sabedoria, de seu amor, que está ali na Romanos 11, e a partir do 25 ele vai continuar, né? Ele resolveu abrir essa salvação para os gentios, para nós, para as outras ovelhas. Paulo vai explicar vai explicar isso daí. Graças a Deus. Bem melhor do que nós, né? Claro, lógico, mas está lá escrito. Está escrito por ele, porque é de lá que veio a salvação para os gentios, né? De lá veio os profetas, de lá chegou o evangelho. A igreja foi formada primeiramente por judeus, exceto Lucas, que era grego, mas e que bom, né? Que ele era gentil, né? Mas, assim, de forma maiúscula, foi formada por 11 judeus, né? 11 veio de lá, tudo veio de lá, e tudo vai voltar para lá. Uhum. Eu sinto muito frustrar algumas doutrinas, algumas teologias cristãs, tal, né, de várias denominações, mas vai, né? Uma vez eu falei para minha filha, ensinando para ela essas coisas, né, quando ela era mais adolescente, para Isabelle, aí falei isso desse jeito assim, né? É ciclo, filho. Fecha um, encerra um, começa outro, aí agora é a era da igreja, tá certo? Depois vem o governo milenar. E é um retorno às raízes. A gente vai retornar? Pai, a gente vai retornar, ué. Eu acho que ela tinha uns 14 anos. Puxa! Falou assim com tanta tristeza. Criança, né? Puxa, pai, a gente vai retornar. Por quê? Porque a igreja dela era diferente, uma igreja que não tocava nesses assuntos, não ensinava profecias, não ensinava evangelho. A igreja de adolescentes e jovens só queria saber de aquela dentro da igreja, que eu não acho ruim, porque tem que celebrar mesmo a Cristo, e celebrem, continuem celebrando, luzes, som, mas não esqueçam do evangelho.
Pastor, não esqueça de ensinar a sua igreja, os seus jovens, os O seus adolescentes, fundamento, né? O fundamento que é fundamento. Cristo. Exatamente. Fundamento não é a festa. A festa não, a festa é o encerramento dos fundamentos. Nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Né? Depois nós vamos celebrar na Nova Jerusalém o reino de Cristo governando as nações. Né? Isso tudo é festa. Mas nós não podemos esquecer dos fundamentos. Né? Eu gosto. Você pensa que não? Ontem eu estava junto com os adolescentes jogando vôlei. Eu também. Jogando. Eu estava lá no meio deles e me divertindo com eles, né? Ouvindo músicas assim elétricas. No aniversário do filhão aqui de 17 anos agora, nesse mês, eu convidei o líder deles, né? O líder dos jovens, venham aqui para casa, a gente festejar o aniversário dele aqui em casa, que eu quero participar também da bagunça. Olha, foi uma bênção. Eu achei aqui Jeremias, é Jeremias mesmo, tá? Só que não é o 2 que eu tinha falado, era o 31. Porque eu tô com pode ler, mano. Tu lê o texto pra gente aí, depois a gente já vai finalmente pra gente encerrar. Se vocês puderem colocar aí, Jeremias 31, 35. 31, 35. O que diz? O Senhor, é isso aí? É 35? 35, diz assim: o Senhor que nos dá a luz do sol durante o dia e da lua e das estrelas para aluminar a noite, que provoca ele próprio a agitação do mar de maneira a formarem-se as vagas alterosas. O seu nome é Senhor dos Exércitos Celestiais. Diz assim: se estas leis da natureza puderem alterar-se, então poderei eu também rejeitar o meu povo Israel. Enquanto não se puderem medir nem a altura do firmamento, nem a profundidade da terra, eu não rejeitarei para sempre pelos seus pecados. Eu estou fazendo igual aqueles memes assim. Enquanto você lia, eu ficava fazendo igual aqueles memes que a gente vê nas redes sociais, né? Deus maravilhoso. Exatamente. Isso, né? Não estamos inventando nada da nossa cabeça. Provavelmente errei algum número de versículo, de capítulo, mas isso importa pouco. O que interessa, é como eu ensino para as minhas filhas, é entender o panorama. Porque hoje é fácil de encontrar números de versículo no capítulo, mas entender o que está acontecendo, entender o contexto, o que o profeta disse, o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram. E isso é o mais importante do que decoreba. Né, do que decoreba. Já foi, o tempo do decoreba já foi. Teve a era do decoreba, já foi. Agora nós estamos na era da igreja, né, se preparando para a plenitude dos gentios. Gente, às vezes eu fico assim meio eufórico, né, e tal. A gente é empolgado demais com as escrituras, né? Irritado, né? Me empolgo, mas é porque é a minha forma assim de expressar. Eu mexo muito as mãos, eu mexo muito a cabeça, eu falo mais com o corpo do que com a boca, né? E com os lábios, né? E essa é a minha forma enérgica, assim, é coisa que vem, assim, dos meus avós, né? Que eram pernambucanos, né? Pernambucano que veio lá do Reino de Aragão, né? Reino de Aragão que veio lá dos refugiados antigos judeus, tá certo? Que no Brasil é conhecido como os sefarditas. Era exatamente isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar naquele momento lá. Que eu já esqueci. Nós temos uma certa. O Brasil, né? Brasil, enfim, né? Nós sentimos uma certa ligação muito próxima com o povo judeu. Desde o momento em que nós passamos a conhecer Cristo e nos tornamos igreja, parece que de uma maneira sobrenatural nós já automaticamente nos ligamos a Israel. É interessante, né? Então, mesmo que algo sobrenatural, se queira, né? Mesmo que não se queira, a palavra ela faz isso. A gente acabou de ler aí, né? Não quero. Eu gosto de Lutero, eu sou luterano. Não vou falar aqui, né, a denominação, quase eu falo. Mas assim, eu gosto de Lutero, do que ele disse, ele rompeu, ele fez a reforma protestante e tal, não sei o que. Ótimo. Obrigado, Lutero. Essa parte aí foi muito legal, mas a outra parte não foi. Outra parte simplesmente zombou das coisas de Deus, da nação de Deus, do povo de Deus.
que foram judeus, ele esnobou e errou. Mas cada homem é fruto da cultura do seu tempo, né? Talvez nos dias de hoje, não sei se Lutero, eu acho que ele repensaria, né? Nesse tipo de assunto, Sim. né? Quanto Talvez. mais a Mas, gente vai se aprofundando nas escrituras, mais a gente vai amando o povo de Deus, né? Mais a gente vai se ligando a Israel. Eu costumo dizer que é impossível para o cristão não amar Israel. É impossível para aquele que se diz igreja não interceder por Israel, não defender Israel. É como eu acabei de dizer, de modo sobrenatural, todo aquele que crê já se sente fazendo parte do povo de Israel. E lá em Apocalipse capítulo 21, não deu tempo da gente ler aqui, Apocalipse capítulo 21 vai falar da promessa maravilhosa que Deus e o Cordeiro estão preparando para o seu único povo, que é a união do povo judeu que crê e da igreja. Jesus está preparando uma cidade linda, poderosa, com a eterna presença de Deus, chamada Nova Jerusalém. Então, amém. querendo ou não, se a gente não se ligar hoje a esse amado povo, nós vamos nos ligar no futuro, quando Jesus regressar. Nós seremos um só povo, nós seremos um só rebanho e haverá um só pastor. Haverá uma só morada, uma só cidade, a Nova Povo, Jerusalém que Deus só está povo, um só preparando para o reino, seu povo. uma só fé, né? Um só amor. Uma só fé, exato. É lindo Não tem isso. como fugir disso. O Não tem nosso como. Jesus, eu me emociono demais com isso, porque desde quando Jesus disse lá em João capítulo 10 que ele tinha outras ovelhas em outro aprisco para ir resgatar, sabe? Jesus estava lembrando de mim. Jesus estava lembrando do mano, pastor Claudinho. Jesus estava lembrando de você. Amém. Jesus, quando ele falou, calma, esperem, eu tenho outras ovelhas que estão lá em outro aprisco, ele estava lembrando de você que está nos assistindo. Engraçado que a gente vê no Brasil, né, alguns movimentos antissemitas, né, forte, até por conta da autoridade que está sobre o povo brasileiro hoje. Né, e também essas ideologias que a gente está vendo aí, que são ideologias das trevas. Eu não tenho medo de falar isso, tá? Não tenho nenhum receio. Porque se é um ensino que desconstrói, quer desconstruir Deus, o próprio Deus, a sua palavra, a Bíblia e as famílias, para mim não tem ideologia do bem, não tem, é zero. Então não tenho receio de falar sobre isso, mas a boa notícia é que no Brasil nós temos muitas famílias de raízes semitas e nem sabem disso. Não tem noção. Quando você vê os sobrenomes, quando eu paro e vejo alguns sobrenomes assim, eu não falo, porque às vezes as pessoas não têm muito interesse também no assunto, né? Mas quando me falam um sobrenome, eu já ligo. Veio lá do Reino de Aragão, de antigas famílias judias. Reino de Aragão era Portugal e Espanha. Formavam um grande reino ali. E já nas suas colônias tinham judeus disfarçados ali, com alguns sobrenomes disfarçados, mas eram judeus de refugiados, né, da Inquisição, de guerras e tal, perseguição. Estavam ali vivendo em paz, mas também chegou lá a Inquisição, no século XVI, XV. Chegou por ali e eles fugiram para o Nordeste do Brasil. E aí eles saíram semeando aqui, né, a semente de Jacó por todo o Nordeste, se arrastou um pouco para o Norte, né? Se arrastou um pouco para o interior de Minas, para o interior de São Paulo, alguns foram direto para Bahia, né? Aí tem a história do Brasil também, se a gente ficar só lendo os versículos da Bíblia e a história de Israel e dos gregos e dos romanos, a gente não vai entender a nossa própria história, que também foram acontecendo, né, depois da igreja primitiva, né, e está acontecendo até os dias de hoje. Por isso que eu vejo muitos da igreja brasileira, né, antenados. A gente falou da igreja brasileira que estava
assim, distraída, né? Um pouco aqui, a gente falou, que geralmente essas igrejas são distraídas, não estão nem aí para nenhum assunto do evangelho, nem das profecias. Mas nós temos que tirar o chapéu. No Brasil, nós temos muitas comunidades que compreendem sim o evangelho e compreendem sim, né, as promessas de Deus para a nação de Israel e para a sua igreja. Né? E é grande, esse movimento é grande, e eu já estive nessas comunidades grandes, né? Continuo ainda com muitas amizades, porque eu não paro em uma cidade por 2 anos, né? Eu mudo de cidade, mas as amizades continuam. Né? Então, eu queria encerrar aqui, né? Eu vou agradecer primeiro, depois eu mostro aqui, eu vou dar algumas referências de leituras aqui para o pessoal, né? Quero agradecer você, tá, mano? Primeiro por emprestar o seu canal da igreja, Amém. Porque o meu canal, ele está em espera, em pausa. Fazia anos e anos que eu... Agora o teu canal entrou em pausa para a plenitude do meu canal. Né? Foi bem colocado, bem colocado. Bem colocado, né? Depois Deus volta a tratar com o teu canal. Nos juntamos e agora nós somos frutos da mesma seiva. Uma família. Os galhos estamos de uma mesma seiva, né? Mas que bom, ficar assim. Amém. Na verdade, nós somos uma família só, né? Tanto em carne quanto em espírito. Mas obrigado por emprestar o seu canal. O meu canal eu só vou voltar a utilizar quando o YouTube liberar, né? Porque ele não estava nem... Ele estava achando que era fraude ali e tal. Quem está mexendo aqui? Tem um povo mexendo em Brasília, ao mesmo tempo outro povo mexendo lá em... Outra chave, outra pessoa mexendo lá em Santa Catarina. E ele achou ali que era uma fraude, né? Um risco. Aí ele travou por 24 horas. E aí a gente vai voltar a fazer as próximas lives lá, mas se eu precisar voltar a utilizar aqui, eu já quero agradecer, tá, mano? Sua boa vontade, disponibilidade. Você poderia estar na igreja agora, com a sua família, mas resolveu ficar conosco. E agradecer ao pessoal que esteve aí, alguns tiveram que sair, quem saiu e quem ficou, muito obrigado, tá certo? Agradecer aquelas pessoas lá do grupo da escola que estão lendo lá os textos, porque o que a gente fala aqui na live, a gente já ensinou lá no grupo, tá certo? No nosso grupo ali tem quase 40 pessoas, né, no momento. E vai chegar mais, né, eu tenho certeza. Obrigado por vocês, tá? Por estarem acompanhando e colaborando com a gente, tá certo? E eu quero convidar vocês para estarem acompanhando, né, ali no nosso grupo de WhatsApp, os estudos que nós colocaremos. Hoje eu coloquei 2, tem um falando sobre o antissemitismo e o anticristianismo, tá certo? Porque existe também o anticristianismo, tá certo? Tem judeus ortodoxos, né, que são radicais e tal, que também se acham, né? A verdade é essa, que também se acham, que são as raízes naturais, e bom, pronto, o resto é que se dane, né? Que se ferre esse negócio de igreja. Apóstolo Paulo nem fariseu era, porque ele era um mentiroso, um charlatão, né? Os mais radicais, eles desprezam o evangelho com essa narrativa, né? Eles dizem até que os apóstolos também eram farsantes. Por isso que eles não se aproximam os radicais. Não se aproximam do evangelho. Mas os menos radicais, eles gostam, eles leem, eles não os têm como Torá, mas eles têm como consulta, né? Uma midrash, chamada de midrash, considerada midrash, que é quando se consulta, vamos ver o que os apóstolos estavam fazendo, dizendo, fizeram, relacionado às profecias, eles consultam, né? E isso é legal, isso é bom, porque... É uma escritura, né? Oral, né? Verdade, né? Mas funciona para eles como uma espécie, não poderia dizer assim, de consulta, de jurisprudência, por aí, tá? Não é bem dentro da Torá, mas ajuda eles a compreenderem tudo, né? Bom, enfim, aí eu coloquei lá, tá? Esses estudos sobre antissemitismo, sobre anticristianismo, e também acabei de colocar algo a respeito dos que nós falamos sexta-feira e hoje, que é a plenitude dos gentios, um artigo que eu pesquisei por
3 meses ou mais ali, né, pesquisando, escrevendo, anotando e tudo, aí eu fechei tudo num artigo. Então, geralmente, assim, de mês em mês, eu coloco um artigo, mas incrível. Enquanto a gente estava se preparando para a live, eu fiz 6 artigos, né, em assuntos que eu pensei que a gente ia tocar, né, na live, de repente a gente ia sem querer, ou alguma pergunta viria, que a gente ia ter que falar sobre os 144 mil, o arrebatamento, né, ia tocar na construção do terceiro templo, né, o quarto templo para alguns, né, e a gente acabou não tocando, né, mas Por acontece que como eu enquanto, estava né? Por enquanto. lendo, eu fui escrevendo. Foi? Por enquanto, né? Não tocamos, porque não encerramos o assunto por aqui, né? E sim, a gente vai voltar com a série original, né? Que é a hashtag 777, hashtag 777, né? Em contraponto a 666, certo? Nós não queremos disseminar o Evangelho 666, a gente quer disseminar o Evangelho 777, que é o Evangelho que não é o de destruição, mas o de restauração e o de reconstrução. Então, eu convido vocês a se interessarem por algumas leituras, por exemplo, essa leitura aqui é muito boa, deixa eu colocar aqui. Essa leitura aqui é muito boa, não tem como a gente excluir Israel, né, do reino de Deus, porque você vai ver, olha onde você está, e se você cerrar, eu vou cerrar aqui, eu não gosto dessa ideia de enxerto, então vou cerrar, que eu estou certo mesmo, eu sou o cara, olha a queda que você vai levar aí. Tá certo? Esse é um dos livros que você pode se interessar. É só buscar na internet, né? Geralmente isso aqui você vai encontrar no site da chamada, da meia-noite.com.br. Tá? Pessoal lá do Rio Grande do Sul, eu amo, gosto daquela turma lá, porque eles escrevem coisas boas, né? Também no site da Jocum, no site da Jocum também se encontra livros muito, muito bons por lá. Como esse aqui eu comprei na Jocum. Venha o teu reino, de Tom Hess, tá certo? Esse aqui eu comprei na chamada e eu gosto de consultá-lo. 101 respostas sobre o Apocalipse, de Mark Hitchcock, certo? Esse aqui também eu costumo consultar. Esse aqui é a Restauração da Mente Cristã, tá? Que vai tratar um pouco desses assuntos que nós falamos, vai falar sobre antissemitismo, sobre heresia. Esse autor aqui é muito bom, eu conheço ele, gosto dele. Também conheço. Tá certo? E eu não comprei na Jocum, eu não comprei também lá na chamada, não. É fácil de achar ele no site da Amazon, tá? E ele não tá, ele tá a um preço bem acessível, tá certo? Eu gosto porque ele está sendo lido em várias línguas, em vários continentes. E Deus tem sido fiel comigo, né? Graças a Deus. Amém. Vou apresentar para vocês o meu primeiro livro. Tá? E uma coisa que eu nunca paro de consultar. A Bíblia. Palavra de Deus. Exato. Então, uma vez eu vi uma pessoa me dizendo assim, puxa, então, você fala de muitos livros, mas e a palavra? Também, né? Eu não saio da palavra. Palavras são 66 livros, né? Ela me disse, eu não saio da palavra para ler livros. Aí eu respondi, eu também. Não discuti muito o assunto, sabe? E, ao mesmo tempo, eu entendia aquele comentário como do tipo assim, eu só ouço a pregação, uma pregação. Eu só ouço um pastor. Eu só ouço um pregador. É a mesma coisa, eu só leio um livro. Né? É mais ou menos assim o comentário aqui, mas não quis gerar polêmica, nem se leu, mas eu só respondi eu também. Enfim, agradeço a todos e aqui a gente vai encerrando, muito obrigado, né? Você que vai assistir também isso daí no decorrer dos tempos, tá certo? Isso vai se juntar à graça e ao conhecimento de Deus. Nos desculpem se em alguns momentos nós falamos algumas palavras fortes, né? Porque tem gente muito sensível dentro da igreja, né? E aí, às vezes, se ofendem com umas coisas que o apóstolo Paulo disse, que a gente só repetiu aqui, né? Então, não se ofendam com o evangelho, tá? Nos perdoem, porque a gente vê ali que, às vezes, os apóstolos também falavam coisas muito fortes,
Mas, se a gente não prestar atenção e entrar nessa de emoção, a gente não vai entender aquilo que seria rico, né, profundo, de conhecimento para a gente ser edificado, né? Porque a gente precisa ser edificado, tá certo? A igreja, desculpe, não se ofenda com isso que eu vou falar aqui de novo, tá? A igreja não é só pastor e ovelha, pastor, ovelha, templo, pastor, ovelha, templo. A igreja não é só isso. Deus distribuiu dons, tá? Ele chamou apóstolos, ele chamou profetas, evangelistas, chamou mestres e também pastores. Certo? Então, a igreja ela não pode ser limitada a apenas um conceito, certo? Nós como filhos dessa família, né, do Deus generoso, de um Pai generoso, bondoso, aquele que nos chamou para uma vida abundante com Ele, né? Nossa missão é falar desse amor dele para você, tá bom? Então, não se ofenda com nenhuma das cartas do apóstolo Paulo, você que ainda não tem conhecimento do Evangelho, que está buscando conhecimento, você que ainda não entendeu, mas quer compreender, e antes disso você está sendo tocado pelo Espírito Santo a se render a essa palavra poderosa, a esse sacrifício poderoso e essa bondade gloriosa de Deus, que isso inunde e entre na sua casa, na sua vida, na sua família, né, no seu coração. Então você pode, nesse mesmo momento aí na sua casa, não precisa de burocracia nenhuma, não precisa de se colocar uma gravata e paletó para ir lá na igreja, ou então fazer uma tatuagem para ser aceito na outra igreja, né, de um jovem, de cultura mais jovem. Não precisa disso, né? Você pode ir na sua sala mesmo, onde você tá, se você está aí vendo o seu celular aí, você foi tocado por isso que nós ensinamos aqui, né, e aprendemos também, tá certo? Você pode joelhar ou não joelhar, você pode baixar a cabeça, você pode falar com Deus, seja livre, tá certo? Sem burocracia você pode chegar com Deus, sem você e ele, sem intermediação de ninguém. Nesse momento você pode sim se sintonizar com ele, conversar com ele, falar o que você sente para ele e dizer para ele inundar a sua vida, né, com a alegria e o gozo do Espírito Santo, tá bom? Faz isso aí na sua casa, tá? E que Deus te abençoe, e depois procure sim uma comunidade, viva em coletivo, não se isole não, tá? Porque no coletivo a gente se ajuda, e lá na igreja a gente restaura as energias com as orações, com o ensino da palavra e com os bons relacionamentos. Tá bom? Eu fico alegre por você ter feito a sua oração. Eu sei que você já fez a sua oração aí no seu íntimo. Agora falta só você publicizar isso daí. Tá? Chame mais pessoas para estar ouvindo a gente também e chame mais pessoas para se juntar à família de Cristo. Me despedi. Agora, se você quiser fazer uma despedida, Júnior, fique à vontade, meu irmão. Sim, obrigado, mano, pela oportunidade mais uma vez. A gente está junto ali, servindo a Deus, agora por meio da internet, né? A gente estava junto aí nas nossas andanças pregando o Evangelho, e agora estamos juntos de novo aí por meio da internet, mesmo estando em estados diferentes, mas graças ao Senhor que nos dá as tecnologias para que a gente possa saber usá-las, né? Agradeço a participação de todos que puderam estar presentes durante a live. Curte aí a nossa live, comenta depois, se quiser comentar mais, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam ser alcançadas e conheçam a respeito desse Deus maravilhoso que resolveu abranger a sua graça salvadora para todos, inclusive para você que está nos assistindo. Jesus, quando ele veio para querer salvar você. Jesus está falando hoje especificamente com você. Ele estendeu a sua graça para você, porque ele te ama de uma maneira profunda, de uma maneira extensa e às vezes imensurável, né? A gente não consegue medir esse amor. Ele amou tanto você que ele se deu naquela cruz no teu lugar, para que você entrasse nessa graça, nas bênçãos de Israel, você entrasse também no reino de Deus, no reino do seu Pai.
Eu quero convidar a vocês também a adquirirem aí o livro do Mano Claudinho ali na Amazon. Temos também o nosso livro lá na Amazon, que você pode pesquisar lá. Há um sequestro previsto na Bíblia, do autor Ben Júnior. É sobre Também arrebatamento? é sobre arrebatamento. Inclusive, mano, aproveitando, eu queria convidar você para a próxima live, a gente continuar ainda esse assunto a respeito da plenitude dos gentios, porque a gente esqueceu de tocar em alguns pontos aqui bem interessantes. A plenitude a gente falou sobre o tempo dos gentios, né? A plenitude dos gentios, não falamos muito, mas falamos um pouco. Aí tem a plenitude dos tempos, plenitude de Deus, plenitude de Cristo, e plenitude de Israel e o encontro das plenitudes. Vai ser Uau! vai ser como é que fazer uma É tudo pleno, né, mano? tudo relacionado aí, muito muito É uma lindo. festa. É uma festa, isso que eu queria acrescentar aí, um termo bem legal, mas não lembro. É uma festa. De repente a gente finaliza na próxima live já com esses assuntos das plenitudes descritos nas Escrituras. Ah, E aí depois a gente entra nos livros nos da vida, livros. isso que Tá você certo. quer mencionar. Que Deus abençoe as suas vidas, que nós possamos estar nos preparando para o regresso do nosso Senhor Jesus, que está iminente. Não temos mais todo aquele tempo que tínhamos, graças a Deus, os dias estão se encurtando e o nosso Senhor Jesus está perto de voltar para vir buscar você, se você crer. Não dá mais tempo de brincar de tradição. Não dá mais. A gente tem que, de fato, se voltar para o evangelho. Ah, eu não compreendo. Então vamos, chega aí, estuda com a gente. O que tem de riqueza de ensino, né, para você. Não precisa vir só aqui conosco, mas busque, né, conhecimento da palavra de Deus e se aprofunde, né, nos quesitos fundamentais, que esse é o principal problema da igreja dos últimos tempos, tá? Que não era o principal problema da igreja primitiva, mas é o principal problema da igreja do fim dos tempos, da igreja Maranata. É saber Amém. a sua identidade, a verdadeira identidade, tá certo? Por isso que está Amém. fazendo muita besteira por aí. Mas eu quero agradecer a Deus aqui, fazendo uma oração. Senhor, Amém. Pai, muito obrigado por esses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, queridos, então. Deus Abençoe abençoe a cada um de todos. vocês. Obrigado. Forte abraço, mano. Maranata. Ora vem, Senhor Amém. Jesus.